Você já parou para pensar o que aconteceria se um ser humano pudesse ser copiado? Não, eu não estou falando de inteligência artificial, eu não estou falando de deepfake, eu estou falando de clonagem humana. Criar outro ser humano com o mesmo DNA, com as mesmas características biológicas, talvez até com a mesma memória no futuro. Parece roteiro de filme de ficção científica. Mas o mais assustador é que algumas notícias começaram a aparecer dizendo que os cientistas estariam usando robôs para automatizar o processo de clonagem. E algumas dessas notícias apontam para laboratórios na China. Agora calma, nesse vídeo eu não vou te dizer que isso é verdade e também não vou te dizer que isso é mentira, porque o objetivo aqui é separar do que é fato do que é especulação. O que realmente existe em 2026, o que já foi feito, o que a ciência consegue fazer hoje e principalmente, será que o ser humano já cruzou essa linha sem perceber? Porque quando você começa a juntar inteligência artificial, engenharia genética, robótica, clonagem e laboratórios ultra avançados, a pergunta deixa de ser, será que isso é possível? E passa a ser, será que isso já está acontecendo escondido? E eu já aviso, o que você vai ouvir aqui é muito mais absurdo do que parece. Então fica até o final, porque a última informação que eu vou mostrar aqui mudou completamente a forma como muitos cientistas enxergam o futuro da humanidade. Beleza, antes de a gente entrar nessa história de robôs, China e possíveis projetos secretos, a gente precisa entender uma coisa muito importante. O que é clonagem? Porque muita gente acha que clonagem é tipo copiar uma pessoa instantaneamente, igual nos filmes. Mas na vida real, não funciona assim. Clonagem é basicamente criar um algoritmo genético idêntico a outro, ou seja, o mesmo DNA. A técnica mais famosa envolve pegar o núcleo de uma célula de um ser vivo e colocar dentro de um óvulo que teve o núcleo removido. Depois disso, esse embrião é estimulado para começar a se dividir. Se tudo der certo, ele pode se desenvolver. Foi exatamente isso que aconteceu no caso mais famoso da história, a ovelha Dolly. Em 1996, cientistas da Escócia chocaram o mundo ao anunciar que tinham clonado um mamífero pela primeira vez. Ela não nasceu de forma natural, ela foi criada a partir de uma célula adulta. Isso foi revolucionário, porque até aquele momento muita gente acreditava que uma célula adulta já não poderia gerar um novo organismo completo, mas a Dolly provou que sim. E aí começou o medo, porque se conseguiram fazer isso em uma ovelha, o próximo passo seria inevitável, humanos. E aqui a história começa a ficar pesada, porque desde então vários animais foram clonados. Gatos, cachorros, macacos, cavalos, ovelhas, cobras e até mesmo lobos. E alguns desses projetos ficaram extremamente controversos, principalmente quando começaram a surgir empresas oferecendo clonagem de animais de estimação. Sim, hoje existem empresas que prometem clonar o seu cachorro ou seu gato morto. Você literalmente paga dezenas de milhares de dólares para criar um animal geneticamente parecido com o seu antigo pet. E isso já é real, isso já existe. Agora pensa comigo. Se a ciência consegue fazer isso com tantos animais, o que impede alguém de tentar fazer com humanos? Bom, oficialmente quase todos os países proíbem clonagem humana reprodutiva, ou seja, criar um bebê clonado. Mas existe uma diferença importante aqui. Uma coisa é clonagem reprodutiva e outra coisa é clonagem terapêutica. A segunda já é estudada há anos. A clonagem terapêutica tenta criar tecidos, células e organismos para tratamento médico. Por exemplo, imagina criar um órgão compatível com o mesmo paciente, sem rejeição, sem fila de transplante, sem depender de doadores. Então percebe como a tecnologia não é necessariamente maligna. O problema é que toda tecnologia poderosa pode ser usada de diversas formas. A internet foi criada para conectar pessoas. Hoje ela também é usada para dar golpes. A inteligência artificial ajuda os médicos, mas também cria vídeos falsos e hiperrealistas. Então a pergunta nunca é só, a tecnologia existe? A pergunta real é, quem controla essa tecnologia? E aí entram as teorias, os rumores e as notícias envolvendo laboratórios extremamente avançados, principalmente na China. Nos últimos anos começaram a circular notícias sobre sistemas robóticos automatizados capazes de realizar processos laboratoriais extremamente delicados, inclusive manipulação de embrião. E aqui é muito importante deixar uma coisa clara.
Até hoje não existe prova pública confirmada de clonagem humana bem-sucedida. Nenhum governo anunciou oficialmente, nenhum laboratório mostrou evidência verificável, nenhum ser humano clonado foi comprovado cientificamente em público. Isso é importante, mas existem fatos reais que alimentam essas discussões. Um deles aconteceu quando os cientistas chineses conseguiram clonar macacos usando técnicas parecidas com as usadas na Dolly. Isso gerou um choque gigantesco na comunidade científica, porque macacos são muito parecidos com humanos, mais do que ovelhas. E muita gente começou a pensar, se conseguiram fazer isso com primatas, quanto tempo falta para os humanos? E aí surge outro elemento assustador, a automação. Robôs de laboratório hoje conseguem fazer tarefas microscópicas com a precisão absurda, muito mais precisa que mãos humanas em certos processos. E algumas pesquisas mostram sistemas autônomos capazes de acelerar a fertilização, manipulação genética e desenvolvimento embrionário. Ou seja, a tecnologia necessária já está evoluindo muito rápido, muito mais rápido do que as leis conseguem acompanhar. Agora eu quero que você imagine uma coisa e preste atenção nisso, porque isso parece ficção científica, mas é debate real. Se um dia for possível clonar humanos, qual seria essa pessoa? Seria uma cópia? Teria os mesmos pensamentos? A mesma personalidade? Ou seria apenas outro ser humano com o mesmo DNA? Porque o DNA não é tudo. Experiências, ambientes e traumas moldam as pessoas. Então, mesmo que exista um clone perfeito biologicamente, ele não seria exatamente a mesma pessoa. Mas mesmo assim, isso abriria portas gigantescas e perigosas. Governos poderiam tentar criar soldados geneticamente selecionados, bilionários poderiam tentar continuar vivendo através dos clones, empresas poderiam patentear a genética humana e pior, será que algum país faria isso em segredo? Se existe um projeto desse tipo, você acha mesmo que ele seria anunciado publicamente? E aqui começa um dos pontos mais assustadores desse vídeo, a mistura entre IA e biotecnologia. Hoje já existem inteligências artificiais capazes de analisar o DNA, robôs capazes de realizar procedimentos microscópicos, laboratórios automatizados, edição genética avançada, bancos gigantescos de dados genéticos. Tudo isso já existe, separadamente. Agora junta tudo isso. O resultado pode ser algo que a humanidade nunca viu antes. Uma nova era de engenharia biológica e talvez uma nova definição do que significa ser humano. E sabe o mais curioso? Muitos cientistas acreditam que o maior perigo talvez nem seja a clonagem em si, mas sim o mercado, porque existe dinheiro demais envolvido nisso. Imagina o tamanho da indústria se fosse possível recriar alguém, preservar a genética, selecionar características, eliminar doenças hereditárias, escolher inteligência, altura, resistência física. Isso começa a encostar em um tema extremamente polêmico. Eugenia, uma ideia de selecionar geneticamente os seres humanos, algo que historicamente já gerou consequências terríveis. E por isso esse debate é tão delicado, porque a linha entre o avanço médico e a manipulação perigosa pode desaparecer muito rápido. Agora segura essa informação, porque isso aqui pouca gente comenta. Alguns cientistas já discutem a possibilidade futura de úteros artificiais, ou seja, bebês desenvolvidos fora do corpo humano. Isso ainda está em desenvolvimento experimental, mas já existem pesquisas avançadas em animais. Agora imagina juntar clonagem humana, IA, robótica, edição genética e úteros artificiais. Percebe quanto o cenário começa a ficar surreal? Você poderia, teoricamente, autorizar parte da reprodução humana no futuro. E aí surgem perguntas éticas gigantescas. Quem teria acesso a isso? Governos, empresas, milionários, militares? E principalmente, quem fiscalizaria? Mas antes de eu continuar, eu tenho certeza que essa informação vale o seu like e a sua inscrição aqui no canal. Porque eu estou fazendo esse conteúdo que quase ninguém explica dessa forma, separando fatos reais de exageros. Então já aproveita, se inscreve agora, deixa o like, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo vídeos gigantescos e bem pesquisados como esse. E agora eu vou te mostrar a parte mais bizarra dessa história. Existe um fenômeno muito interessante quando falamos de tecnologia. Toda vez que uma tecnologia parece impossível, alguns anos depois ela vira normal. Internet parecia impossível, celular parecia impossível, até mesmo as IAs pareciam impossível. Então quando alguém fala clonagem humana, jamais vai acontecer. A verdade é que ninguém sabe, porque a ciência muda muito rápido.
e às vezes em segredo. Inclusive, vários governos já esconderam projetos científicos do passado, projetos militares, experimentos, pesquisas, então isso alimenta ainda mais as teorias na internet. Só que existe um detalhe importante. Teoria não é prova. E na internet muita gente mistura as coisas. Tem vídeo dizendo que já existem clones vivendo escondidos. Outros dizem que celebridades foram clonadas. Outros falam até mesmo de laboratórios subterrâneos, criando humanos artificiais. Mas até hoje não existe evidência concreta verificada disso. É importante separar entretenimento de realidade. Só que mesmo sem prova, o fato de a tecnologia estar avançando tanto já é suficiente para assustar muita gente. Agora pensa numa coisa ainda mais profunda. Se um ser humano clonado existisse, ele teria direitos, teria consciência, seria considerado uma pessoa normal perante a lei, teria identidade própria ou seria tratado como propriedade? Isso parece absurdo, mas juristas e biocientistas realmente discutem isso, porque a humanidade nunca enfrentou algo assim. E quando a tecnologia avança antes da ética, o resultado normalmente é o caos. Talvez o mais assustador nessa história toda seja perceber que o futuro não chega de repente, ele chega devagar, silenciosamente. Primeiro uma descoberta pequena, depois outra, depois um robô mais avançado, depois uma IA mais inteligente, depois um laboratório automatizado. E quando as pessoas percebem, o mundo já mudou completamente. Talvez nesse exato momento existem pesquisas acontecendo que a gente nem imagina. Mas uma coisa é certa, a humanidade está entrando numa era que a biologia e a tecnologia estão começando a se misturar. E isso pode mudar tudo. Então agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que a clonagem humana vai acontecer algum dia? Ou talvez já está acontecendo escondida? Se for possível clonar humanos, isso deveria ser permitido? Você teria coragem de criar um clone seu? E o mais importante, até onde a ciência deveria ir? Comenta aqui embaixo porque realmente eu quero ler a opinião de vocês. E dependendo desse vídeo, eu posso trazer uma parte 2 mostrando tecnologias ainda mais absurdas que já existem hoje e que parece coisa de filme. Então se inscreve no canal e ativa o sininho e também compartilha esse vídeo com alguém que goste desse assunto, porque sinceramente, o futuro talvez esteja mais perto do que a gente imagina. Bom, eu vou ficando por aqui, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo e até uma próxima.